Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Histórias da Bola. Eu sou a Carol Alvarez e aqui comigo está João Carlos de Freitas. Tudo bem, João? Oi, Carol, tudo bem? Continuamos gravando no mesmo dia, né? No Para quem não mesmíssimo sabe, a gente grava dia. duas histórias, viu, gente? A gente tem que otimizar, né, galera? Economizar o tempo, O né? tempo de O estúdio. tempo do estúdio aqui. Então, continua sendo Dia dos Namorados, viu? Ainda. Não passou ainda. Então, atenção, o dia tem Tá bastante... correndo, Tá viu? Se correndo, ainda não comprou presente para a esposa ou para o esposo, vai lá, gente. dá tempo. Bom, Carol, hoje nós vamos falar de um assunto que você também já deve ter vivido muito, né? Pela relação que você teve no futebol com o Vadão. Aquele jogador que está no elenco, mas que ele, sabe, ele está num time bom, não é? O time é bom, só que a qualidade dele está abaixo dos companheiros, né? E o treinador acaba encontrando nele uma utilidade tática. Com Isso certeza. existe muito, né? Às vezes é só para manter o grupo também, viu? Às vezes ele Tem não. isso No, também? no, no campo não ajuda muito, mas no bastidor, às vezes, Ele ele é uma funciona. peça importante. Não, conta muito. A gente mesmo contou a história aqui do Ricardo Rocha, né? Exato. Na Copa de 94, já contamos do Dario Maravilha, fora do grupo, que teve a sua importância. E essa história de hoje é muito nessa linha, porque às vezes esse tipo de jogador, ele realmente busca a utilidade, né? Porque ele tem contrato e geralmente é aquela história, você sabe o que eu falo, Garão? Melhor emprego do mundo, melhor que político até, é ser terceiro goleiro de time bom. Ou segundo goleiro do Rogério Ceni, Imagina, é só comparecer. né? Que o Denis, lembra do Denis? Ixi, Denis Eterno número 2. Pois é, acho que foram 8 anos ele foi banco do Rogério Ceni. Imagina, e ele ganhava bem para ser banco do Rogério, mas estava ali sentado. Isso eu fazia também, sentado lá, esperando É eu. e rezando para o Cortava Rogério. até os cabelos curtinhos e ficava lá, com a camisa Não de é goleiro do mesmo? São Paulo. E aí, quando o Rogério parou, que o Denis foi, né, sucedê-lo, não é mesmo? Deu no que deu, Deu né? no que deu. Hoje eu nem sei onde o Denis está. E ele não é mau goleiro. Não, ele era um bom goleiro. Jogou aqui na Ponte, era um bom goleiro. Mas, gente, o Rogério é o Rogério. Então, E é difícil, aliás, ninguém né? conseguiu. Até hoje, o São Paulo não teve um goleiro 100% à altura do Rogério. Não. Eu tenho Tem bons goleiros, bons goleiros. mas como o Rogério, Não, acho que dificilmente vai não vai surgir um ter. goleiro no futebol brasileiro que se Assim, com esse nível, né? compare. Vai ser difícil. Eu tenho certeza que o torcedor do São Paulo, ele senta ali, principalmente aqueles que acompanharam, né? Ele senta assim, ele vê o goleiro, na cabeça dele é o Rogério. Aí a hora que a bola vai, não é o Rogério, né? Aí A minha geração, ela sofre muito, né? A minha geração de São você pegou o Paulinos. Rogério. Porque eu peguei Assim. Zete e Rogério. Você pegou o Zete também. Que o Rogério Veio sucedeu ao depois, Zete. Né? Imagina. Imagina. Aí a gente olha agora, dá uma tremedeira. Cadê o Zete? Volta! O Rogério, volta! Né? E isso aconteceu também, sabe onde, Carol? Lá naquele timaço do Santos, que via de regra a gente está conversando sobre ele, né? Aquele maior time de todos os tempos do Santos. Não sei o que deu na cabeça. Essa história que eu, na verdade, pesquisei, mas a razão, assim, eu não encontrei. Aquela coisa que não adianta o dirigente, o treinador, ele se apaixona por um jogador. O Beto Zini tinha muito disso. Se apaixona por um jogador, ele quer contratar porque quer contratar. E o Santos, naquele timaço de Dorval, Mengalva, Coutinho, Pelé e Pepe, de repente invocou de contratar um menino do Paulista de Jundiaí, era um ponta direito, um grandão, chamado Wilson. Você achou legal, né? Vamos contratar. O Santos deu 3 jogadores, inclusive, né, para trazer em troca, deu mais dinheiro. Foi uma transaçãozinha na época considerável, né? Mas o Wilson chegou no time do Santos, poxa vida, né? Dorval, Mengalva, Coutinho, Pelé, ele não tinha esse tamanho, né? Ele não tinha esse peso. Mas ele foi jogando, né? Entrava. Conclusão, chegou uma hora que ficou titular do time lá, né? Aí todo mundo jogava, mas, né? Ele dava um toquezinho depois. Como a história daquele cara que eu contei um dia, do Carlos, né? Que passou 20 anos
fazendo contrato, mas não jogou nunca, né? Então, o Wilson, ele entrava e jogava. Conclusão, aí eu me lembro que na rádio, acho que era a Rádio Tupi, Rádio Nacional de São Paulo, tinha um comentarista, chamava Mário Moraes, né? Era fazer a opinião de Mário Moraes, o comentarista mais famoso do Brasil. De fato, a opinião dele era, né? Ele era um cara assim ouvido, etc. E aí o Mário Moraes apelidou ele de Wilson Tergal, porque tergal era um tecido. Não sei se você já ouviu falar de tergal. Não é da minha época, não. Não é. Olha, era tergal e Nycron. Nossa, gente. Ó, que eram os melhores tecidos. O tergal era um tecido, os melhores ternos, né, de marca e tal, era tergal, porque ele não amassava. Né? Espetáculo que todo mundo queria, terno de tergal. E o Mário Moraes apelidou de Wilson Tergal, porque dizia o seguinte, que ele acabava o jogo, mas o uniforme dele estava intacto. Não precisava nem lavar. Né? Estava intacto. Então, o Wilson... E assim foi. E você sabe, o brasileiro é espirituoso. Espirituoso, para não chamar de outra coisa. Ele é irônico com a incompetência, né? Por vezes, em vez dele, às vezes, criticar a incompetência, ele acaba se juntando e fazendo os memes, né? Hoje são os memes, enfim. E o Wilson foi levando a carreira dele, né? Fez o contratinho dele, estava lá, é que nem segundo goleiro do Rogério, do Leão, né? O terceiro goleiro de qualquer time, que você não joga nunca, mas você tem o seu contrato lá. E lá foi o Wilson. Aí o Santos, como o Santos fazia muito gol, a cada gol do Santos, o que ele fazia? Ele animava, ficava alegre, ele abraçava efusivamente. Ele tinha o papel dele lá. Era muito engraçado, que eu tipo, gol. O Wilson ficava, sabe... uma euforia muito maior do que se poderia supor. Ia lá e abraçava, e já envolvia os companheiros. Ele era grandão, né? Um cara forte, parrudo. E aí os caras vinham assim e abraçavam daqui, porque o Santos fazia, cada jogo era 5, 6 gols, e abraçava, e abraçava. Aí, conclusão, acabou ficando o Wilson do abraço. Né? Olha só. Segundo o Mário Moraes, era o Wilson Tergal. Que não amassava nunca. E na linguagem dos torcedores, que foram os torcedores que apelidaram. Aí o Wilson abraço, o Wilson do abraço. E pronto, carregou, né? Ele ficou no Santos por um tempo, depois voltou ao Paulista. Não sei onde anda o Wilson hoje, não sei nem se está vivo, mas ele marcou essa sua fase, essa história aí, com o Wilson do abraço. Então, é um exemplo de jogador que... não tem a competência dos companheiros, mas ele acha um jeito... De se fazer importante, de justificar presente. o contrato. Também, né? Também. Né? Ele ganha... O que você ganha para abraçar? Eu não tenho que fazer nada aqui, eu só tenho que esperar fazer o gol e abraçar. E comemorar. E abraçar os companheiros. Muito bem, então esse foi o Wilson Abraço. E aí, para terminar... nós tivemos... Isso ficou marcado também, viu, Carol? Lá na década de 40... O Vasco da Gama, ele cismou também com um jogador, com um volante argentino. E ele pelejou e contratou o argentino. Eu vou esperar para falar o nome dele, porque o nome dele é muito significativo. Aí esse volante argentino chegou no Vasco, com a fama e tal, só que jogava nada. Aí vai daqui, vai dali, e não conseguia ser titular, ficava sempre no banco. O banco, né? Não conseguia jogar, não tinha futebol, né, para ganhar titularidade. Ficava no banco. Aí ele também incomodado, o contrato era bom, tudo. O que ele fazia? A bola saía, ele ia lá e pegava a bola e devolvia. E ficava o tempo todo, em vez de ficar sentado no banco, ele ficava, a bola corria, pegava e devolvia, né? E devolvia para cá e devolvia para lá. Até que o juiz achava bom, né? Agiliza, né? Agiliza o jogo, quer dizer, né? Pai, devolvia. E você sabe o nome dele? Aí você vai matar a história. O nome dele... Real, na certidão de nascimento. Era Bernardo. Mas Bernardo o quê? Sabe o quê? Bernardo Gandula. Não, eu até pensei que pudesse ser isso. Era o nome dele. Real oficial? Real oficial, estava lá, tá, né? Tá até hoje, né? Real, Olha só. Bernardo Gandula, o nome dele.
Mas o nome futebolístico dele era Gandula. Gandula. Apropriadíssimo, né? Daí o surgimento dos pegadores de bola, né, que chamam Gandula. É por conta É dele? por conta dele. Olha Você vê que só. pouca gente sabe disso. Não sabia. Porque não existia. Né? Não existia número na camisa nessa década. Né? O número na camisa vem a partir de 1950, por cada Copa do Mundo aqui no Brasil, para identificar o jogador. Mas não existia nem número de camisa e nem pegador de bola. Que saiu a bola, o jogador tinha que ir lá pegar. Não tinha essa, não. Você ponta direita, saiu, você vai lá, pega, volta. Era assim que funcionava, né? Outro tipo de futebol. E esse Bernardo Gandula, como ele não jogava nada, ele fez ver que Ele não jogava nada, mas ele criou uma profissão. Uma profissão. É por isso que às vezes Gênio. E isto, hoje, muita gente, falando sério, como dizia Carlos Colla, né, que escreveu Falando Sério, Carlos Colla. E hoje muita gente ganha vida assim, meninos, né? Eu quando era garoto fazia isso. E é um jeito também que às vezes, né, principalmente as crianças, elas encontram uma maneira de estar em contato com o esporte, estar em contato perto de ídolos, de pessoas que inspiram, daquele mundo que ela quer participar, por algum motivo não consegue através da modalidade, mas está ali presente, né, João? O tênis é isso. Exato. Né? O pegador, o gandulinha do tênis vai ser jogador, né? Depois. Exato. E o gandula, é isso aí. Quer dizer, atenção, senhores gandulas. Não se esqueçam, vocês ganham esse dinheiro hoje, fazem essa profissão por causa do Bernardo. Agradeçam né? a Bernardo. Ao Bernardo. Então, vamos imortalizar aqui Bernardo. Mas Bernardo Gandula é o criador, o inspirador dos pegadores de bola, que são chamados de gandula. Olha só, então, maravilhoso. Eu amei essa história. Mas isso é acontecido. Acontecido. Tá lá nos autos, nos registros. Autos, é verdade. Tá certo, João. E assim encerramos o nosso Dia dos Namorados gravando nossas Histórias da Bola. Foi ótimo. Foi bom para você, João? É um presente. Tá certo. Ótimo. Obrigada, João. Se você gostou dessa história, não esquece de compartilhar com seus amigos. Para rever ou conhecer as outras, entre no nosso canal no YouTube ou acesse o site do jornal, diariocampineiro.com.br. Até a próxima.